nome de Jesus. Deus continue derramando bênção. Aleluia. Já tem um tempo que eu não prego nessa casa. Não porque não me chama, mas porque eu fico fugindo. Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 18, por favor. Salmos, capítulo 18. Na verdade, quem era para pregar hoje era minha esposa, né? Mas me botou em uma laranjada, a gente está... Se eu fosse hoje colocar um tema nessa mensagem, qual seria, pastor? Nós precisamos agir para que Deus venha reagir. Deus, Ele espera que eu e você venha ter uma atitude de ação para que haja da parte dEle uma reação em nossas vidas. E muitas das vezes eu e você passamos por situações e não rompemos porque nós não estamos agindo. E por não estarmos agindo, Deus ele não reage como Ele gostaria de reagir. É mais fácil a gente falar o nosso problema para pastor A, pastor B, pastor C, do que irmos a Ele. Irmos àquele que não que seja errado você trocar uma ideia com o seu pastor, abrir o coração, falar daquilo que você talvez não está vencendo, daquilo que você precisa de uma ajuda para vencer, não que seja errado, mas melhor do que você se dirigir ao seu pastor é você entender que ele te chama para que você se tenha acesso exclusivo a ele, que você fale com ele, que você entre em uma dimensão e rompa no mundo espiritual para que ele consiga fazer na sua vida aquilo que já está até escrito, mas porque você não decidiu combater o bom combate, não acontece. Em Salmos, capítulo 18, a gente vai ler do 1 até 19, porque é algo que eu preciso mostrar para vocês aqui hoje. Diz assim: ó Senhor Deus, como eu te amo, Tu és a minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em quem eu me escondo. Ele me protege como escudo. Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Estive cercado de perigo, de morte, e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas, e a sua sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça e da sua boca saíram brasas de fogo devorador. Ele abriu os céus e desceu com a sua nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão,
nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Brasas e chuvas de pedras saíram dos relâmpagos que estavam diante dele e atravessaram as nuvens escuras. Então o Senhor trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos. Com o clarão dos seus relâmpagos, ele os fez fugir. Quando tu, ó Senhor Deus, repreendeste os teus inimigos e furiosos trovejaste contra ele, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto o Senhor estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldades, eles me atacaram, porém o Senhor me protegeu, me livrou do perigo e me salvou, porque me ama. Eu quero conversar com você, irmão. Por quê, pastor? Porque isso aqui é muito forte. E tem alguns dias que essa palavra tem fala ao meu coração, está ardendo no meu coração, está bradando no meu coração. E você vai ver aqui que o salmista, ele começa dizendo palavras bonitas, ele começa exaltando ao Senhor, ele começa dizendo: o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é minha força, o Senhor é a minha cidadela. Só que em seguida, ele começa a mostrar a realidade do que realmente estava acontecendo. E a realidade era que ele estava sendo cercado, perseguido, que os inimigos se levantou contra ele. Mas houve um momento que ele parou e clamou ao Senhor. E aí onde entra o virar da chave. Aí onde entra o que o diabo não quer que você faça. O diabo não quer que eu e você faça, irmão. Que entre no nosso quarto, feche a nossa porta e ore ao nosso Pai que vem em secreto, porque em secreto Ele vai nos recompensar, Ele vai nos responder. O diabo, ele não quer que eu e você tenhamos uma vida de intimidade com o Pai, ao ponto de irmos a Ele e apresentarmos as nossas queixas, colocar diante dEle a nossa situação, aquilo que estamos passando, enfrentando. É mais fácil chegar para a Rafa, bater um papo, para a Renata, bater um papo, do que bater um papo com o próprio Deus. Porque talvez eu vejo o Vicky, mas eu não vejo Ele. Mas é Ele que quer te ver no lugar certo, na hora certa. É Ele que quer ver, que ainda que você não está vendo Ele, mas você foi lá, querendo ouvir a voz dEle, e querendo debruçar aos pés dEle, falar com Ele. O salmista, ele chega aqui, ele diz: ó, a luta veio sobre mim, os meus inimigos me cercaram, mas um momento ele para e fala: mas eu parei, clamei ao Senhor, gritei, e Ele ouviu a minha voz. Ele se levantou, Ele veio, Ele abalou as estruturas da terra, do mar. Por quê? Porque Ele me ama, porque Ele me ama. Deus, Ele está esperando que eu e você haja para que Ele venha reagir. Ele estava passando situação, os inimigos se levantou contra ele, se levantou, mas no momento que ele agiu, no momento que ele tomou uma postura diferente, no momento que ele passou de lembrar as suas feridas, mas teve uma postura correta de clamar ao Deus dos céus, ele ouviu o clamor daquele homem, irmão. Ele clamou, ele ouviu o clamor, o ouvido do Pai prestou atenção com aquilo que estava sendo dito e levantou para dar uma resposta. E muitas das vezes eu e você passa pela situação, passa pela luta, passa por tantas coisas, por decepção, sabe? Mas a gente não faz o que aquele homem ele fez.
ele se voltou para o Pai e clamou. E se você for pegar a Bíblia Sagrada, você vai ver que a Bíblia vai lhe dar inúmeras passagens falando: clama a mim, eu respondeste-ei. Vai lhe dar inúmeras passagens mostrando que quando você clamar ao Senhor, quando você se voltar para Ele, quando você se humilhar diante dEle, Ele vai te exaltar. Agora é necessário que eu e você entenda, Deus não vai fazer da sua vida um passo de mágica. É um momento que Ele tem chamado a mim e a você para um momento de relacionamento. E esse relacionamento não é simplesmente vir a uma congregação, é você tirar momentos de estar com Ele, de mergulhar nele, de falar com Ele, de orar a Ele, de estar querendo sentir o cheiro dEle, irmão. Nós precisamos compreender isso, irmão, porque as lutas, ela não vai parar de vir. As batalhas serão travadas todos os dias. Sabe quando a luta vai parar? No dia que o Senhor te chamar. No dia que o Senhor falar: ó, chega de viver essa vida, chega de estar onde você está. Mas enquanto isso, a luta vai vir. Mas o que vai fazer você estar em pé na luta é o relacionamento que você está com Ele, aonde os olhos humanos não conseguem ver, onde os olhos humanos não conseguem enxergar, mas você está lá, você está falando com o seu Pai, você está se relacionando com Ele, você está sentindo o cheiro dEle, Ele tem visto que você tem buscado, ainda que da sua maneira, um momento de relacionamento com Ele, e isso vai pesar, irmão. Agora o salmista, ele começa a dizer: ó rochedo meu rochedo, minha cidadela, minha torre forte. Mas em seguida ele começa a mostrar que na verdade o pau estava quebrando, a luta estava vindo, as dificuldades, os inimigos se levantou. Mas teve um belo dia que ele parou e clamou ao Senhor, gritou ao Senhor. E a Bíblia diz que a oração dele foi ouvida. O Senhor se levantou do seu trono, pulou nas asas do querubim e veio dar a resposta da qual a oração tinha sido feita. E quantos de nós estamos passando situações e não vemos uma resposta, porque nós não queremos fazer aquilo que nós deveríamos fazer, que é orar ao nosso Pai. Às vezes nós pulamos os processos, nós falamos com A, com B, mas não falamos com Ele. Nós nos achegamos à pessoa, mas não nos achegamos a Ele. E mais do que nos achegarmos à pessoa, nós precisamos nos achegar a Ele. Nós precisamos abrir o coração para Ele. Nós precisamos buscar nos relacionar com Ele, ouvir a voz dEle, dizer para Ele as nossas queixas, colocar diante dEle as nossas petições. Para quê, pastor? Para que Ele possa justificar, para que Ele possa pesar todas as coisas, para que Ele possa fazer justiça. Mas como Ele fará justiça se você não tem o incomodado dia e noite e dia, em oração, em relacionamento? Eu não estou falando murmurando, eu não estou falando, não, irmão. Eu estou falando em você buscar ao Pai, falar com Ele, debruçar aos braços dEle, se colocar aos pés dEle e colocar diante dEle tudo aquilo que tem acontecido com a sua vida, tudo aquilo que tem acontecido na sua família, tudo aquilo que tem acontecido na sua casa. Mas é necessário você entender, não é simplesmente ao pastor, ao apóstolo que você tem que falar, você tem que tomar uma decisão de reagir diante dessa situação. E a ação que Ele está esperando você ter é você se posicionar como filho, é você ter uma outra perspectiva, falar com o seu pai, para que o seu pai possa fazer justiça a tudo aquilo que você está passando. Mas como Ele fará se você não tem buscado recurso nele, se você não tem mergulhado nele, se você não tem se inclinado a Ele, irmão? Ele quer fazer, mas não depende somente dele. Ele disse: abre a tua boca. Sabe? Ele sabe o que eu e você iremos falar, mas Ele está esperando você ter a atitude correta. Ele está esperando eu e você termos a atitude correta. Muitas das vezes nós paramos para reclamar, paramos para chorar, paramos para falar do dia, falar do isso, falar daquilo, falar que estamos sendo perseguidos, falar que fulano se levantou contra mim, fulano está falando isso. Sim, cara. E quem é o Deus que você tem buscado? Quem é o Deus que você serve? Quem é o Pai que você entregou a sua vida?
Quem é esse que você vem adorar todos os dias, ou todas as quintas, ou todos os domingos, ou talvez todos os dias de manhã quando acorda, ou à noite quando vai dormir? Quem é ele? Eu não acredito, irmão, que a sua luta, a sua dificuldade, as suas belezas é maior do que aquele que vive e reina para todo sempre. Eu não acredito que a sua luta e a sua peleja é maior do que aquele que foi até a cruz e disse estar consumado. Eu não acredito. Até porque a Bíblia diz, irmão, que Deus ele não deixa eu e você passar nada que a gente não possa suportar. Se a Bíblia diz que Deus ele não deixa eu e você passar nada que a gente não possa suportar, isso quer dizer que aquilo que você está fazendo uma tempestade em um copo d'água não é nada aos olhos daquele que vive e reina para todo sempre. Não é nada diante daquele que é todo poderoso. Agora o que eu preciso fazer é sair do local que eu estou, que estou tendo uma perspectiva errada, para ir para o local que Ele quer que eu esteja, para começar a ter a perspectiva certa. Aquele homem, ele começa a adorar, o salmista, o Davi, ele começa a falar, ele começa a engrandecer, ele começa a exaltar. Mas por que ele começa a exaltar? Aí ele vai explicando, porque eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu passei por aquilo outro. As águas me sufocaram, os inimigos se levantaram, fizeram trama para me matar, para me amarrar, fizeram trama. Mas o Senhor, no dia que eu clamei, sabe, olhe bem, olhe, volta lá para o versículo 15, diz assim: quando tu, ó Senhor Deus, repreendeste os teus inimigos, repreendeste seus inimigos furiosos, trovejaste contra eles, o fundo do mar apareceu, os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram, porém o Senhor me protegeu, me livrou do perigo e me salvou porque me ama. Ele não fez por nada mais, nada menos, só porque te ama, só porque amou Ele, só porque me amou. Deus, Ele não vai se levantar porque eu sou pobre ou porque eu sou rico, porque eu dizimo ou porque eu não dizimo, não. Ele se levanta porque Ele te ama. Ele responde a sua oração porque Ele te ama. Ele te amou primeiro. Automaticamente Ele te atraiu à presença dEle. Agora é necessário que eu e você tomemos uma postura diante das coisas que têm acontecido. Para quê, pastor? Para que Deus consiga reagir diante daquilo que você apresentar a Ele. Para que Deus consiga mostrar a você a resposta da sua atitude. Você precisa começar a mergulhar neste lugar de oração, de buscar, de colocar diante de Deus. Para quê, pastor? Para que tudo aquilo que você colocar diante do seu Pai, Ele faça justiça. Ele dê uma resposta direta, clara. Mas como Ele vai te dar essa resposta se você não tem feito o que esse homem aqui ele fez? E ele clamou, ele invocou o nome do Senhor. A Bíblia diz aqui que no desespero dele, ele clamou, ele gritou ao Senhor, e ele o ouviu e se levantou, irmão. O pau está quebrando, a luta está difícil, as situações estão acontecendo. Faço o que, pastor? Eu clamo ao Senhor. Não tem passo de mágica. Estava fazendo um aconselhamento na estante ali, eu estava falando, não tem quachá, irmão, não tem palavra bonita. O pau está quebrando, volte-se para Ele. Parece que não vai conseguir, volte-se para Ele. Parece que está difícil, volte-se para Ele. Mergulhe nele, diga para Ele: Pai, eu quero ouvir a Tua voz. Pai, eu estou aqui por causa disso, eu estou passando isso. Não pense que Ele vai lá lhe dar um alíviozinho, não pense, irmão.
Não pense que só porque você botou uma Bíblia debaixo do braço, sua vida vai mudar do dia para a noite. Não. Busque relacionamento com seu Pai. Busque clamar a Ele de dia e de noite. Porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Porventura não fará? Fará sim. Agora o que tem faltado? Tem faltado homens e mulheres que clamam ao Senhor dia e noite. Que se voltam para a parede para falar: ah, Pai, eu estou aqui para ouvir o Senhor. Eu estou aqui para colocar isso diante do Senhor. Eu estou aqui para buscar uma resposta no Senhor, no Senhor, no Senhor. É isso que tem faltado para a igreja hoje, irmão. Homens e mulheres que se levantam para orar. Não simplesmente só porque está indo para uma igreja. Não, porque a sua igreja, a igreja é você. Onde quer que você esteja, seja no ônibus, seja na praia, seja na piscina, sabe? Seja em um cinema, a igreja é você. E aonde você estiver, a atmosfera daquele lugar tem que ser diferente, irmão. Sabe por quê? Porque você precisa entender o que você carrega. Você precisa compreender o que você carrega. Agora, para que Deus derramou algo sobre você? Você tem feito você carregar algo? Se com tudo isso que você carrega, você não tem se voltado para Ele. Você não tem despejado isso nele. Você não tem colocado diante do seu Pai as suas queixas. Você não tem apresentado a Ele tudo o que você tem passado. Em meio àquela situação, aquele homem, ele fez uma coisa. Ele clamou ao Senhor. Ele não foi murmurar, ele não foi chorar, ele não foi lamuriar, não. Ele clamou ao Senhor. No meio do desespero, ele gritou ao Senhor. E o Senhor o ouviu. E se levantou. Montou no querubim e saiu. Para fazer justiça. Para dar resposta. Mas por quê? Porque ele clamou. Porque ele clamou. Então é necessário que eu e você nos levante. Para quê, pastor? Para que nós venhamos ter uma vida de oração, uma vida de intercessão, para que nós consigamos sim colocar diante de Deus as nossas queixas, as nossas pelejas, as nossas lutas, para que nós venhamos clamar, mas para que eu e você entenda que a resposta que Ele vai te dar não é o quanto você derrama de oferta no altar, não. Ele só vai te responder só por causa de uma coisa. E lá no versículo 19 ele diz: me livrou do perigo e me salvou porque me ama. Me livrou do perigo e me salvou porque me ama. Qual é o objetivo de te livrar? Qual é o objetivo de lhe dar uma resposta? Só mostrar que te ama. O objetivo todo é você. Sou eu. O objetivo de tudo. O objetivo de tudo. Ele mostrar para você que te ama. Ele mostrar para mim que me ama. Ele mostrar para você que, ó, Paulo está quebrando, mas eu nunca deixei de te amar. As ondas se levantaram, mas eu nunca deixei de te amar. Você vai passar, não vai se afogar, vai passar pelo fogo, não vai se queimar. Por quê? Porque eu te amo. Porque eu te escolhi, porque eu quis você, eu desejei você, eu criei você para esse momento. Não disse que você não ia passar, você vai passar, irmão. Ainda esses dias eu estava falando, as duas casas, uma casa que foi construída na rocha, outra na areia. Mas quando é que você percebe que uma casa foi construída na rocha e outra na areia? Quando as situações da vida combatem aquela casa. Quando o vento sopra, a água vem, sabe? Quando o pau quebra, aí você consegue ver a que está edificada na rocha e a que está edificada na areia. Está fazendo um sol imenso. Você não vê a pingueira que está na casa. Mas cai um temporal, você começa a ver a pingueira. É na chuva, é na situação que você vê o quanto de raiz que você tem. Ou o quanto que você não tem. Porque quando você não tem raiz nele, a primeira situação que dá, você diz: eu vou sair da igreja. Na verdade, você nunca teve.
Essa é a verdade. Eu costumo sair para evangelizar de vez em quando aí. Quando eu me bato com uma pessoa, a pessoa fala, não, eu me afastei por causa disso, por causa daquilo. Nada. Fala a verdade para você mesmo, para de mentir para você. Eu me afastei, eu pequei, eu caí, sabe por quê? Porque eu não me cuidei, porque eu não fiz raiz nele, eu não aprofundei as minhas raízes nele. Talvez eu fiz raiz na igreja, talvez eu fiz raiz na amizade com Albert, talvez eu fiz raiz na amizade com Rafa, mas eu não fiz com ele. E não adianta eu fazer amizade com A, com B, fazer raiz com A, com B, e não fazer raiz nele. Porque quando a chuva combater a casa, quando o vento soprar, quando vier enchente, se você não tiver raiz no Pai, vai ser mais um murmurando, mais um reclamando. Então não adianta, irmão. Eu não posso chegar aqui para você e falar, e dar um tapinha nas costas. Não. Ei, desperta. Abra o olho. É tempo de você se voltar para Ele, orar, clamar, querer beber dele. Mas pastor, está difícil. Quem disse que ia ser fácil? Quem disse? Ele não lhe prometeu isso. Ao contrário, Ele disse que você ia passar por situações, mas Ele estaria contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, irmão. Então essa é a palavra que fica. Essa é a palavra que eu carrego. Eu vou passar, o pau vai quebrar, mas Ele é comigo. Independente se eu estou vendo coisas boas ou ruins, mas Ele é comigo. Independente se eu estou ouvindo coisa boa ou ruim, mas Ele é comigo. Agora a diferença é em que nível você está. No nível que você se volta para Ele e ora, ou no nível que você permanece só murmurando, sem ver coisa nenhuma. Enquanto você continuar murmurando, você não vai ver nada. Mas no dia que você parar e decidir assim, só Ele vai ver agora minhas lágrimas. Eu só choro agora na presença dEle. Eu só choro diante dEle. É diante dEle que eu vou colocar todas as minhas lágrimas. É diante dEle que eu vou me derramar. É diante dEle que eu vou falar. É com Ele que eu vou pleitear. Aí você vai começar a ver que desde o primeiro dia que você inclinar o seu coração, foi o que Ele disse a Daniel. Desde o primeiro dia que você inclinou o seu coração a compreender. Desde o primeiro dia foi enviado um anjo. Desde o primeiro dia. Não foi do segundo, do terceiro, foi desde o primeiro, irmão. Quando você passa a compreender, você passa a ter uma lógica diferente de tudo, você começa a ver diferente, você começa a entender que você tem que se movimentar diferente. O inferno pode falar o que quiser. O diabo pode falar o que quiser. Todos podem se levantar. Mas eu sei em quem eu tenho crido. O salmista, ele começa aqui colocar louvores, declarar, mas ele começa a dizer, você sabe por quê? Porque os meus inimigos me cercaram, porque tentaram me matar, porque quando eu estava fraco eu estava assim, mas chegou um dia que eu clamei, chegou um dia que eu gritei, e o Senhor ouviu o meu clamor, se levantou do seu trono, abalou as estruturas, abalou o mar, abalou os alicerces da terra. Por quê? Porque me ama. Quando você se colocar diante dele, quando você se inclinar a ele, ele vai abalar tudo por amor a você. Ele vai abalar os céus e a terra por amor a você. Ele vai fazer as coisas que não são passar a ser por causa de você. E por quê, pastor? Porque Ele te ama. Porque Ele quer te ver bem. Porque Ele quer te ver sorrindo. Para que a sua alegria seja completa. Para que você veja que nele e com relacionamento com Ele, tudo aquilo que você precisa, você já tem em mãos. Tudo só por uma coisa, porque Ele te ama. Tudo só por uma coisa, porque Ele te ama. Só por isso. Não é por nada mais. Não é porque Ele quer seu dinheiro.
Não é porque Ele quer seu serviço, Ele não quer seu serviço, Ele quer você. Ele não quer seu dinheiro, Ele quer você. Ele quer você. Ele quer se relacionar com você. Ele quer ver você chorar nos pés dEle. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir, não só na igreja, no seu quarto, na sua casa, sabe, no quintal, na varanda, na laje, não sei onde é que está, como é a sua casa, não sei. Aonde você estiver, Ele quer ouvir. Talvez dirigindo o carro, talvez no trabalho onde você está, sabe? Talvez fazendo de um louvor a sua oração, mas Ele quer ouvir, Ele quer te ver. E você vai ver que muitas coisas que você estava apresentando ou parecia ser muito grande, era grande porque você não tinha se posicionado. Mas no momento que você se posicionar, Ele abalará céus e terra por amor a você. Ele se levantará em favor de você. Mas por quê, pastor? Porque você passou a ter uma atitude diferente. Porque você passou a se movimentar diferente. Você deixou de reclamar para falar com Ele. Você deixou de murmurar para estar com Ele, para ouvir a Ele, para falar com Ele, para se relacionar com Ele, para ter a direção dEle. E aí começa tudo a fazer diferente. As coisas começam a acontecer diferente. Tudo porque só para provar o quanto Ele te ama. Só para provar o quanto te ama. Só para provar o quanto te ama. Só para provar o quanto te ama. Aleluia. Versículo 6. No meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. No seu templo, me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Ele gritou, irmão. Ele não gritou ao profeta A, ele não gritou ao profeta B, ele gritou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. Ele se dirigiu ao Senhor, ele recorreu à pessoa certa. E do seu tempo, na sua casa, ele escutou e se levantou para responder. Sabe o que tem faltado em mim e você hoje? Posturas como esta, que em meio às situações, em meio às lutas, em meio, sabe, nós iremos nos levantar e clamar ao Senhor, invocar ao Senhor. E Ele que é vivo e poderoso, Ele que não deixa nada passar despercebido, Ele que antes de você abrir a boca, já sabe o que você vai falar. Ele vai ouvir, vai se levantar, vai abalar as estruturas, só para mostrar o quanto te ama. Só para mostrar o quanto você é amado por Ele. Só para mostrar que Ele te quer, irmão. Ele quer ver você bem. Ele quer a sua família, Ele quer a sua casa. Ele quer tudo aquilo que você toca, tudo aquilo que ganha o seu nome, seu sobrenome. Ele quer. Mas o que tem faltado é eu me relacionar com Ele. Eu me colocar diante dEle, expor meu coração para Ele. Colocar minhas queixas diante dEle. Eu coloco diante de pessoas, mas eu não coloco diante dEle. Nós precisamos mudar. Deixar de colocar em pessoas e colocar nele. Amém, irmãos? Nós precisamos disso. Nós precisamos alinhar nosso coração a isso. E Deus quer fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. Deus quer fazer algo sobrenatural na sua casa, na sua família. Mas ei, pare de murmurar. Pare de se dirigir mais a pessoas do que a Ele. Se dirija a Ele. E Ele fará o manancial acontecer na sua vida. Ele abalará as estruturas. Ele mostrará a você
como Ele te ama, a partir do momento que você se voltar para Ele e clamar a Ele. Fica em pé, vamos orar. Vamos falar com o nosso Pai. Agora, ó, não fique pongando na minha oração, não. Abra a boca, irmão. Abra a boca, minha irmã. Abra a boca. Fale com Ele. Rasgue o seu coração a Ele. Ei, seja verdadeiro. Você sabe quantas vezes eu cheguei para Deus e falei assim: eu não queria nem estar aqui hoje. Vou lhe dar uma ideia. Eu já fiz muito isso, irmão. De acordar de manhã, dobrar o joelho, daqui a pouco levantar, e aí começar a falar assim, andando para lá e para cá na casa, e falar: eu não queria estar aqui, mas para onde eu vou se não for com o Senhor? O que é que eu vou fazer da minha vida depois do Senhor ter feito da minha vida o que o Senhor fez? Depois do Senhor impactar a minha vida como o Senhor impactou, me tirar das drogas como o Senhor me tirou, eu vou fazer o quê? Mas hoje eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de nada. Mas eu preciso. Sabe, aquele dia de olhar e falar para Ele: eu preciso. E eu estou aqui, meu Pai, porque eu preciso. Eu preciso do seu socorro. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me socorra. E quantas vezes você chega na igreja assim, mas não tem coragem de falar isso para Ele? Porque o irmão vai ouvir sua oração: ah, irmão, para de balela. Você tem nada a ver com o irmão. É o irmão que bota a comida na sua mesa. Fale com seu pai. Rasgue o seu coração para o seu pai. Se envolva com ele. Se derrame nele. Deixe ele fazer agora na sua casa, na sua família, na sua vida o que ele quer fazer. Deixe ele abalar as estruturas, ir lá no seu casamento, tocar no seu esposo, tocar na sua esposa, ir lá no seu filho, tocar no seu filho. Deixe ele mexer as estruturas agora. Deixe ele abalar tudo agora, irmão. Abra a boca, fale com ele agora. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir você falar com Ele, você despejar diante dEle, você colocar o que você precisa colocar diante dEle. Talvez é sobre o seu casamento, talvez é sobre a sua família, talvez é sobre a sua saúde, talvez é sobre a sua vida sentimental, a sua vida emocional. Não sei, irmão, você sabe. Coloque diante do seu Pai, fale com Ele agora. Abra a boca e diga para Ele. Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. E tudo por quê, pastor? Porque Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama independente do que você faça. Ele te ama, não é porque você parou simplesmente de pecar, ou porque você pecou. Não, Ele te ama porque Ele te ama. Ele te ama. Não tem nada que você faça que Ele te ame mais. Não tem nada que você faça que Ele te ame menos. Ele te ama e ponto. Ele te ama. Fale com Ele, irmão. Ele te ama. Ei Deus, ei Deus, ei Deus, ei Deus, ei Deus, ei Deus. Sim, 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 sim. Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama. Sim. Sim, 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 sim. Fale, 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 fale. Fale, meu irmão, fale, minha irmã, fale. Ei, ei. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias. Ah, ei, xarabalabá, xiribalabá, rabalabá, rabalabá, ralabá, ribalabá, xiribalabá, ribalabá, xiribalabá. Ah, sim, Deus. Sim, Deus, sim, Deus. Quantas são as vezes que nós nos aproximamos sem ter nem o que falar, Pai. Ah, acabados, estraçalhados. Só o Senhor sabe, Pai, o que esse homem, essa mulher tem passado, as lutas que tem enfrentado. Mas o Senhor, Pai, nesta hora se levanta para abalar as estruturas emocional, familiar, financeira, só porque o ama, só porque a ama. Ei, sim, sim. Ah, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, xarabalabá, xarabalabá, xarabalabá. Ei, babá, 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 babá.
visita esta casa, visita essa família. Reposiciona este homem, reposiciona essa mulher. Vira uma chave agora, Deus. Que ela saia daqui hoje, que ele saia, ei, Pai, para aprender, para se dirigir ao Senhor, para se movimentar, se colocando diante do Senhor. Ei, sim. Aleluia! Aleluia! Ei! Sim, Deus! Sim, Deus! Tudo porque Ele te ama, meu irmão. Tudo porque Ele te ama, minha irmã. Ele te ama. Ele visita agora a sua casa. Ele visita agora a sua família. Ele visita agora seu casamento. Ele abala as estruturas agora emocionais. Ei, você chegou aqui arrebentada, mas Ele agora junta cada pedaço, cada caco seu. Ei, agora Ele te reposiciona agora. Ele tira agora toda a vergonha para te dar dupla honra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, Pai. Por um caminho Ele veio, mas por 7 esse mal vai voltar. Por um caminho Ele veio, mas por 7 Ele vai voltar. Senhor, reposiciona esta mulher, reposiciona este homem, faz ela entender, Pai, que o que o Senhor quer é ouvir a voz dele, é ouvir a voz dele, é ouvir a voz dela, é ouvir. Ei, eles estão falando, Pai. Xarabalabá. Você pega xarabalabá. E então reverte todo o quadro. Você pega algo feio e transforma em algo lindo. Visita essa casa, visita essa família, visita esse casamento, visita, Pai. Mexe com as estruturas, Pai. Que ele saia daqui diferente, que ela saia daqui diferente. Que ela possa dizer, o Senhor colocou na minha boca um novo canto. Ei, sim. Aleluia. Brilha tua beleza. Você pega algo perdido. Então reverte todo o quadro. Pois não há nada que o teu amor não possa remendar. Não há nada que o teu amor não possa restaurar. Aleluia. Não há nada que o teu amor não possa reparar. E Ele me ama. Você vai sair daqui hoje sabendo que Ele te ama. Sim. Oh, how He loves us. 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 Oh, glória!
a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e do Espírito Santo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós. E a igreja diz: Deus abençoe em nome de Jesus. Ele